Olá, sou João Paulo, estou falando de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Hoje é 4 de janeiro de 2023 e eu vim aqui para falar que, olha gente, não existe general melancia. E eu estou aqui para fazer uma defesa das Forças Armadas. E se vocês repararem, os dois últimos vídeos que eu postei foi justamente de dois generais, né? O Mourão e o nosso Heleno. Bem, por que não existe general melancia? Gente, a gente tem que entender uma coisa. O general, ele foi treinado para a guerra. Ele não foi treinado para a política. Porque a doutrina de um militar é tornar o cara cascudo, sabe? Fazer com que ele seja duro, rígido. Porque se você for numa guerra e estiver no limite, tiver que encarar um inimigo, se você for sensível demais, você vai ficar com dó do inimigo. Aí você não vai querer matar, você vai pensar na família, vai pensar nos filhos dele, e aí ele te mata. Então, o militar não é treinado para fazer política, ele é treinado para a guerra. Então, um general na política, ele fica em situação difícil. Então, por isso que eu estou aqui para defender os nossos generais e as nossas forças armadas. Ah, mas o Bolsonaro é militar. Tá, o Bolsonaro, ele é um político que entrou para a AMAN e saiu militar. Por que ele é um político? Porque desde que ele entrou na AMAN, ele começou a manifestar aptidões políticas. E ele fez uma defesa das Forças Armadas na revista Veja, isso na época que o Fernando Henrique era presidente, e os militares, quer dizer, depois, né, dos governos militares, ficou um ranço muito grande entre os civis, principalmente aqueles que sofreram perseguições políticas, exilados, alguns torturados, entendeu? Então ficou um trauma. Então o Fernando Henrique não deu muita colher de chá para os militares, não. Começou a achatar o soldo deles, começou a deixar eles, né, numa situação mais assim. Eles que eram protagonistas passaram a ser coadjuvantes de terceira categoria. E aí aconteceu uns lances lá que o pessoal começou a desertar, né, abandonar o regime militar, abandonar a academia militar. E aí, na época, a imprensa disse que foi inaptidão, porque as pessoas tinham opção sexual diferente e tal. Aí o Bolsonaro foi para uma revista, aí, eu acho que era Veja na época, soltou um artigo que falou que não era nada disso, não, é que os militares estão sendo prejudicados, é uma profissão difícil, e existe muito sacrifício, e que o soldo está muito baixo, não dá para pagar nem nada disso e tal. Então ele foi em defesa dos militares, da classe dos militares, né? Ele fez o quê? Ele fez o que o Lula fez com os sindicatos, né? Com os trabalhadores. Ele foi defender uma categoria dele. E aí o que o Fernando Henrique falou assim, corta as asinhas desse militar aí, que a gente não quer ninguém levantando a voz aqui não. Quem que era o Fernando Henrique? O chefe maior das Forças Armadas. Aí, coitado do Bolsonaro, né? Sofreu lá uma ação, né, militar e acabou desligando. Só que ele fez o seguinte, eu tenho vocação política, né? E aí ele se projetou no meio político e ganhou uma votação expressiva dos militares, da família dos militares, porque ele realmente foi a voz dos militares e foi para o Congresso. Só que no Congresso, coitado, ele foi um peixe fora d'água, né? Ele sofreu muito bullying. Por quê? Porque o pessoal via ele como um filhote da ditadura, né? Olha, esse rapaz aqui é um militar que está querendo aqui falar em nome dessas corporações aí, e só tinha esquerdista lá, só tinha nego rancoroso, né? Quem estava governando era Ulisses Guimarães, depois, né? Foi vindo aí Fernando Henrique, Mário Covas, Lula, quer dizer, essa turma toda que foi perseguida. Então, eles olhavam para o Bolsonaro assim como, você aqui, meu nego. Então, ele foi muito bulinado. E o que acontece? Bulinado não, sofreu muito bullying, né? E aí ele virou um político cascudo, né? Ele aprendeu a fazer política e virou um político cascudo, porque ele apanhou muito ali no Congresso. Então, aquelas tiradas que ele dava de reação, aquilo era uma reação mesmo, porque ele queria provocar os políticos de esquerda, né? Porque eles ficavam batendo de frente com ele, e uma forma do Bolsonaro incomodar e atingir no calcanhar de Aquiles daqueles líderes de esquerda, era falar isso mesmo, era regime militar, era tortura e papapá e tal. Então era uma reação de um bullying que ele estava sofrendo. Tá bom. Falando isso, agora eu quero que esse vídeo
seja bem visto entre o pessoal da caserna, sabe? Eu acho que todos os militares, o generalato das 3 forças, né, os oficiais, né, os sargentos, os cabos, os soldados, os engajados, os recrutas, e as famílias, principalmente, as esposas desses militares, né, que eu acredito que elas também estão passando por um momento assim, de muita ansiedade, né, e a gente não quer que... vocês não querem que o herói de vocês seja um chamado de melancia, né, que desfaçam deles. Né, eles são heróis, pode ter certeza disso. Tá, então vamos entrar no assunto, que é o assunto da política, tá certo? E aí é onde os militares, coitado, têm muita dificuldade, né? E o político é isso, o político tem aquela coisa de entender o outro, né? O militar tem aquela coisa de, olha, eu tenho que matar o cara, senão ele me mata. Então é difícil você querer ir para frente dos quartéis e falar, militares, vem salvar a gente. Salvar a gente de quem? De outros brasileiros? Não dá, né? Porque os militares estão ali para defender os brasileiros. Então, às vezes que eu fui lá, fiz aquela cobertura, né? Aí eu entendi que havia toda aquela ansiedade para o momento político, e nós vamos falar desse momento político agora. Eu separei aqui alguns vídeos, eu até coloquei numa ordem aqui, e aqui eu quero fazer uma menção àquele pessoal da Jovem Pan. Quando é Jovem Pan, já sabe, né? O pessoal da Jovem Pan de Bauru, mandar um abraço para a turma de Jovem Pan de Bauru, porque aquele pessoal ali tem faro de elefante. E foi a partir das reportagens que eles começaram a fazer que nasceu um estalo na minha orelha aqui, que eu falei, olha, eu vou por esse caminho. Aí comecei a sempre caminhar dentro dessa linha, né? E eu quero dividir isso com vocês, porque aqui a gente está trabalhando a nível de teorias, mas é uma teoria que me chama muita atenção e nós vamos trabalhar nisso. Então, eu vou voltar agora, passar aqui um trecho da Jovem Pan, colocado há alguns meses, não tem muito tempo não, né? E vocês vão entender, começar, a partir desse lance aqui, vocês vão começar a entender. No sábado, para quem vai viajar no domingo, tinha que passar por um hospital? Como sírio-libanês? Ah, para. Não é uma encravada não, hein, Olavo? De jeito nenhum, né? É só para lembrar, o câncer que Lula teve na laringe foi há 10 anos, leucoplasia, Pitola, você foi extremamente preciso. É uma lesão pré-maligna, não é algo simples, demanda tratamento. Pode ter uma evolução pequena, de em torno de 10%, mas numa região onde ele já experimentou um câncer. Não, e outra coisa, né? É no sírio-libanês, né? E fez PET scan, né? PET scan é aquele exame que verifica a possibilidade de tumor no corpo todo, né? Pronto. Estão começando o João já está indo para um caminho complicado, mas vamos lá, vocês vão ajudar a pensar comigo, vocês vão comentar, né, vão compartilhar, eu quero mais gente participando disso aí para entender. Depois disso, depois das eleições, no dia 3 de novembro, né, as eleições encerrou dia 30, e essa eleição, diferente das outras eleições, né, houve aquela coisa de publicar no site do TSE os logs das urnas. E por ali dava para fazer uma leitura de como foi o comportamento das urnas durante as eleições. Quer dizer, Bolsonaro tinha a prova na mão, né, de algo muito complicado, porque o projeto de colocar o Lula no poder com o Alckmin, entendeu? Frustrou. Aí o que acontece? O Alckmin procurou o Bolsonaro no dia 3 de novembro. Vamos lá, vamos escutar isso. Como o senhor avalia o encontro com o presidente Jair Bolsonaro? Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Ele o parabenizou pela vitória, vice-presidente? Como? Ele o parabenizou pela vitória? O presidente fala depois o teor da conversa. Estão entendendo, né? Na verdade, quem procurou o Bolsonaro foi o Alckmin, não foi o Bolsonaro que procurou o Alckmin, não. Tanto que ele foi lá no Congresso, lá no Planalto, falar com o Bolsonaro. Bem, foi uma conversa sigilosa. E depois dessa conversa,
Bolsonaro ficou mudo. Vocês perceberam? Ele ficou mudo. Ele não falou nada. Aí nós vamos interpretar isso de que forma? Talvez seja assim. O Alckmin chegou e falou: Bolsonaro, parabéns, né? Vocês ganharam as eleições. Foi difícil, a gente fez tudo para tentar ganhar. Mas presta atenção, o Lula está num estado de saúde complicado. E eu quero devolver esse líder para o seu povo. Eu tenho uma consciência pesada que eu fiz uma merda muito grande há 6 anos atrás, quando eu botei esse homem na cadeia. Eu achei que ele devia pagar, né, pela mão grande que ele vinha fazendo nas urnas, mas eu acho que a gente abusou da dose, sabe? O Lula, na verdade, é um grande líder. E eu estou com um remorso muito grande. O Tribunal da Consciência, gente, é o mais cruel. Sabe por quê? Porque a pena é eterna. O cara leva isso para o túmulo. Vamos continuar avançando. Aí eu te falo por que os militares ficam perdidinhos nessa hora. Aí você vai ver isso aqui, ó. Então, como explicar uma situação delicada dessa para um general Mourão, né? E explicar isso para todos os patriotas. Gente, é muito difícil. Olha, o Bolsonaro, que gostava de fazer live todo dia, e que você sabe que é um cara um cara cascudo, né? E ele não gosta de rasteira, não. E ele teve que se recolher, entendeu? Deixar o seu povo, entendeu? Que ele é o líder, o povo ficou perdidinho. Cadê a orientação do Bolsonaro? E ele, porque ele é um cara humano, ele percebe, né, quando a coisa é de caráter humano. Ele é um grande humanitário, tá? E, enfim, aí nós vamos avançar agora para o Tribunal da Consciência. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque aquela hora que o Lula foi visitar o Rei Pelé, fazendo no funeral, sabe, é um momento muito, muito, muito difícil. Eu vi uma situação que me deixou assim muito doído, sabe? Era um Pelé, o nosso rei, um talento nosso, né? Uma expressão do futebol. Tá lá, alguns têm críticas sobre alguma coisa dele, mas ele é um homem que foi sensacional, ele teve uma história linda, é um negro, é um afrodescendente, é um brasileiro, é o cara que mais vendeu o nome do Brasil no mundo. Gente, é um cara que a gente tem que reverenciar, é o Rei Pelé. E estava indo para lá, né, um líder popular, o Lula. Um cara que saiu do sindicato, veio lá do Nordeste, pobrezinho, com uma missão de resolver o problema do mundo, quer dizer, do Brasil, inclusive do mundo, porque ele quis criar o Foro de São Paulo, né? Ele queria liderar a América Latina. É um homem de grandes ambições. Eu sei que o capitalismo às vezes seduz, né? E ele quis, né, usufruir de tudo que o capitalismo tinha de bom, antes de colocar as 3 refeições para todos os povos brasileiros, principalmente do Nordeste. Ele sabe que ele fez o que ele fez. Ele pagou, gente. A gente não tem que mais ficar falando mal do Lula, não. Olha, presta atenção. O Lula foi preso, um líder, um presidente da República com 2 mandatos, um líder popular, prendeu o cara na cadeia. E olha, a Lava Jato não só prendeu ele, a Lava Jato matou a esposa dele. Ela morreu por causa da Lava Jato. Ela foi embora mais cedo. A mãe dos filhos do Lula. Gente, isso não é um preço caro?
Na cadeia, ele perdeu um irmão. Ele perdeu um neto, que ele gostava, que ele podia cuidar desse neto. Sabe? Perdeu um pouco da dignidade, porque virou chacota, né? Então, gente, o Lula pagou o preço. Pagou caro, pagou mais do que devia, porque muitos já voltaram para a vida normal. E aí eu falo para vocês uma coisa. O Lula tinha que ser solto? Tinha. Sabe por quê? Porque a Lava Jato foi um projeto político de poder. Foi uma necessidade que o PSDB encontrou para tirar o governo do PT. Por quê? Porque ele estava na mão grande nas urnas. E isso estava deixando o pessoal para morrer. Então, isso foi. Aí é outro assunto. Esse é outro assunto que eu vou falar mais na frente. Em outra live. Então, quer dizer, tem crime? Tem. Tem material materializado, a prova do crime? Tem. Mas é a motivação. A motivação da prisão, da condenação, foi política. Então, todos os presos da Lava Jato são presos políticos. A bateria está acabando. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Desculpa aí. Então, todos os presos da Lava Jato foram considerados presos políticos. Até o Cabral agora foi solto, né? Está cumprindo pena. Mas tudo veio de uma necessidade, né, de tirar o PT do governo. A Dilma, por exemplo, tiraram a Dilma do governo, ela foi cassada. E sabe de uma coisa? Não cassaram os direitos políticos dela. Por quê? Porque foi uma cassação política. Entendeu? Mas tudo em virtude dessa desgraça, dessa urna eletrônica. Sim, agora vamos avançar que eu estou falando de coisa muito ruim aqui. Então, ele pagou um preço caro. E isso o Alckmin vai levar para ele. Ele vai morrer com isso. Tá? Esse preço, o Tribunal da Consciência. E não é só ele, não. O Alexandre de Moraes também foi peça importante nisso. Então, eles estão tentando, né, diminuir o tempo deles no purgatório. Vamos ver um pouco disso agora. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu, quando me determinei a ser candidato esse ano, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém. É porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, que era eu. E mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, e na minha vida, apareceu um cidadão mentiroso que durante 5 anos enganou 220 milhões de brasileiros, enganou os meios de comunicação no Brasil. É como se fosse verdade absoluta. E foram 5 anos, não foram 5 dias. Estamos aqui de cabeça erguida. Eu tenho certeza que meus acusadores não andam de cabeça erguida como eu ando. Os que me condenaram não andam de cabeça erguida como eu ando. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Apenas não me peçam para esquecer. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. Tem muita gente que fala, ô presidente, esquece. Não esqueço. E acho que nenhum de nós esquece. Eu não quero esquecer. Eu quero lembrar sempre. É importante que a gente tenha clareza que esta eleição não é uma eleição comum. Esta eleição não é um homem contra outro homem, ou um partido contra um outro partido.
Essa eleição é a verdade contra a mentira. É o amor contra o ódio. É o Tribunal da Consciência. Cara, o que a gente faz aqui na Terra. A justiça divina é foda. Ela cobra, negão. E a gente paga, né? Paga. Enfim, agora eu quero aproveitar isso e fazer um clamor aqui. Gente, já passou as eleições, já passou o ano, já mudou o ano, já não tem horário eleitoral. Por que que a gente ainda tem presos políticos? Por que que a gente ainda tem parlamentar censurado, sem suas redes? Gente, vamos acordar para a vida. Olha aí o Tribunal da Consciência. Vocês não querem... Olha, devolve o Alan dos Santos para os filhos dele, para a família dele. Esse pessoal, gente, é preso político, exilados políticos em pleno século XXI. Cadê, gente? Gente, acabou. Vamos matar esses monstros de 64. Vamos reconstruir essa nação. E olha, eu vou chamar a atenção para o detalhe agora, vou mostrar para vocês, né? O cacique Márcio falando. Vocês vão ver o cacique Márcio falando. Eu adorei esse cacique. Falando de um prisioneiro político. Um índio, gente. Um índio preso político. Olha só. Uma nação indígena. Vamos ver isso aí. Ele foi primeiramente humilhado, preso, por expressar a verdade. É que nós pedimos hoje para a autoridade ver isso. Solta o nosso cacique, porque ele expressou a verdade. E nós estamos hoje aqui expressando a verdade para vocês também. A nossa liberdade do nosso país e principalmente a liberdade do povo indígena, que muito foi massacrado. E o nosso povo brasileiro hoje que está sofrendo aqui nesse país. Porque a nossa liberdade é em primeiro lugar dos nossos filhos e do nosso povo brasileiro. Nós não queremos que o Alexandre de Moraes, esse safado, hoje, manda no nosso país. Ele está colocando leis que não existem. Eu quero que ele respeite a lei de 88 do povo indígena brasileiro. Que nós chegamos aqui primeiramente. E principalmente, nós temos que ser respeitados. Nós temos nossa terra, o nosso direito, a nossa família, a nossa Constituição, que seja respeitada de cada um do nosso povo. Nós não aceitamos isso, que passa por nosso direito. Nós queremos liberdade do nosso cacique Sererê. Ele está certo. Ele falou porque ele quer liberdade para a família de todo o país, o povo brasileiro, todo mundo. Os caminhoneiros estão aqui, o povo brasileiro está aqui, lutando pela liberdade. Alexandre de Moraes, eu te peço uma coisa para você. Aceita que dói menos. Que lição de moral que nós estamos levando de um índio, hein? De cacique, hein? Que orgulho que eu tenho desses índios. Gente, ó, a gente chegou aqui para conquistar esse território, homens brancos, e tem um índio desse para falar isso, né, gente? Que coisa linda. Moraes, aceita que dói menos, cara. Se acontece uma coisa com esse índio, se morre alguém lá na tribo por causa desse índio, olha o peso na consciência, rapaz. Isso é uma questão de direitos humanos. Eu acho que o mundo devia olhar isso aí. Tá. E agora eu vou terminar voltando com o general, tá? Porque eu falo para vocês, eu estou aqui para defender as Forças Armadas, as nossas Forças Armadas, que é um orgulho da nação. E o que eu vou passar aqui agora é uma cena de 4 anos atrás. Aconteceu no dia 6 de setembro de 2018. Aí no final eu falo isso. E vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Nesse dia 6 de novembro, o general Vilas Boas,
na Jovem Olá, Pan. nós vamos entrevistar o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro. O senhor diz, eu fiz questão até de anotar, o senhor diz literalmente: perdemos a disciplina social, a noção de autoridade e o respeito às tradições e aos valores, o que nos tornou uma sociedade ideologizada, intolerante e fragmentada. Estamos nos infelicitando, diminuindo nossa autoestima e alterando nossa identidade. Queria que o senhor, por favor, falasse disso. Esse é um tema que aparentemente possa não dizer respeito às Forças Armadas, mas uma das funções da defesa e das instituições que compõem a defesa é de serem guardiães, de certa forma, da identidade nacional e de preservação dos valores essenciais à nacionalidade brasileira, até porque as Forças Armadas, e em especial o Exército, participaram ativamente do processo de construção da nacionalidade. Deixa eu bater a continência para esse general. General Vilas Boas foi o chefe das Forças Armadas em 2018. Ele deu essa entrevista no dia 6 de setembro, em plena campanha eleitoral, o dia em que o Bolsonaro levava uma facada em Juiz de Fora. Eu vou terminar por aqui, eu quero que vocês comentem, gente, porque isso aqui tudo, né, é uma visão de mundo que eu tenho em particular e quero dividir isso com vocês. E principalmente, eu acho que todo o pessoal das Forças Armadas deviam ter acesso a esse vídeo. A gente está vivendo um momento muito rico para buscar, né, a nossa identidade, rebuscar a nossa identidade, reencontrar o Brasil. O Brasil é uma grande nação, é uma potência, é um continente. A América do Sul precisa do Brasil. O Brasil tem que voltar a ser, né, essa referência para a América do Sul. Né? Nós somos os Estados Unidos da América do Sul, a maior democracia do hemisfério sul. Eu fico com Deus. Um abraço. E outra coisa, lá no YouTube eu tenho um canal lá, que é a TV Del Rey. Tem muitos vídeos meus lá, que eu fiz ao longo do tempo, né, sobre todo dia eu venho soltando um vídeo sobre isso. Vocês vão entender mais alguma coisa vendo lá, tá bom? Tem uma playlist lá que é muito bom. Um abraço, fiquem com Deus.